Vamos ler a partir do versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos orar, igreja do Senhor. Eu peço por gentileza que você mantenha a Bíblia aberta em Efésios capítulo 4. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, aprender esse culto de ensino, não é? Sobre os dons agora ministeriais. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor, porque nesse culto o Senhor já tem falado aos nossos corações. Quero te louvar por essa oportunidade, Pai, de pregar a sua palavra. Senhor, me dá graça, sabedoria, Senhor, entendimento. E eu peço também, abre o entendimento do teu povo nessa noite, que pelo poder da exposição da tua palavra, Senhor, vidas sejam tocadas, Senhor, vidas sejam curadas, renovadas no poder do Espírito Santo. Eu repreendo, Senhor, contra este culto nessa noite, Senhor, todo desânimo, toda alma contrária do inimigo, Senhor, para tentar atrapalhar, Senhor, tirar a atenção daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, eu peço a Ti que o Senhor glorifique o Seu nome, Pai, e fica conosco, tenha liberdade em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podeis assentar, igreja do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor Jesus tem para nós nessa noite. O último culto que nós vamos estudar e ministrar sobre os dons espirituais. Recapitulando um pouquinho sobre o que a gente já conversou, igreja do Senhor. Primeiro culto de ensino aqui que nós tivemos sobre os dons espirituais, nós falamos sobre Romanos, capítulo 12, versículo 6 ao 8. E ali a gente aprendeu um pouquinho sobre os dons de serviço. Lembra que a gente conversou um pouquinho? Tem pessoas que eles estão acostumados, nós os evangélicos, muitas vezes os pentecostais que somos, estamos acostumados a falar somente dos dons de profecia, dom de línguas, dom de curas. Mas no primeiro culto que nós tivemos aqui sobre os dons espirituais, nós podemos perceber que existem muitos outros dons. E alguns dos dons que nós vimos foram, que estão em Romanos, no capítulo 12, o 8 a seguir. Nós vimos ali, Romanos 12, 6 a 8, a profecia, o dom de ministério. Aí nós falamos que há pessoas que, qual é esse dom de ministério? É o dom de servir, é o dom de serviço. Tem o dom de ministério, tem o dom de ensinar, o dom de exortar. Tem pessoas que têm esse dom. E lembrando que exortar não é só chamar a atenção. A palavra no original exortar é animar a pessoa, colocar a pessoa de pé, fortalecer, corrigindo, mas fortalecer. Porque não é só corrigir, irmão Antônio, é corrigir fortalecendo. Olha, você errou aqui, mas você
pode melhorar, Jesus pode te dar graça. Nós falamos também sobre tem pessoas que têm o dom de repartir, aquela pessoa liberal. E nós vimos também naquele dia o dom de presidir, que a pessoa tem o dom de liderar, outros têm o dom de misericórdia. Aí nos últimos 2 cultos de ensino, nós conversamos, continuando a falar sobre os dons, nós falamos sobre os dons espirituais, que estão em 1 Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 11, aí, os irmãos lembram? Nós falamos sobre o dom da palavra de sabedoria, dom da palavra de ciência, dom da fé, os dons de curar, os dons de operação de maravilhas, o dom de profecia, o dom de discernir os espíritos, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação das línguas. E nós conversando ali, irmãos, nós falamos um pouquinho sobre cada dom e analisando cada dom, nós tivemos a oportunidade de perceber se nós tínhamos esse dom ou não. Por exemplo, o dom da palavra de sabedoria é um dom que nós falamos aqui, quando ele se manifesta, o problema é resolvido. Aquelas questões que a gente não tinha como saber a solução, quando esse dom se manifesta, nós passamos a entender. Pode erguer um pouquinho mais no fundo, filho? Outra coisa, irmãos, se o dom da palavra de sabedoria nos dá sabedoria para resolver o problema, o que é o dom da palavra de ciência? O dom da palavra de ciência revela o problema, revela o que está acontecendo. Mas hoje, queridos, baseado em Efésios capítulo 4, versículo 11 que nós lemos, pode pôr o texto ali por gentileza, Daniel. Nós vamos falar sobre os dons ministeriais. É os dons que o Senhor Jesus concedeu à igreja, para que a igreja possa ser edificada, para que a igreja cresça na palavra, para que a igreja cresça na maturidade cristã, para que a igreja cresça no seu desenvolvimento. Veja, hoje estudaremos em Efésios 4:11, onde o apóstolo Paulo revela que Jesus, após sua vitória, deu dons à igreja. Esses ministérios são uma demonstração do cuidado de Cristo com o seu povo. Quando cada um exerce fielmente o seu dom, sua função na igreja, a igreja cresce em unidade, firmeza doutrinária, amor e maturidade. Hoje veremos os 5 dons ministeriais. Eles não existem para exaltar homens, mas para glorificar a Cristo, promover o crescimento saudável da igreja. A glória sempre deve ser dada a Jesus. Então vamos começar aqui. Efésios 4:11 diz assim, irmãos, olha lá, e Ele deu. Então pare primeiro nessa palavra, ou nessa frase, que diz, e Ele mesmo deu. Eu quero dizer para você, irmãos, que o chamado de apóstolo, de profeta que está ali, de evangelista, de pastores ou doutores, a palavra traduzida de doutores é professores, são mestres na igreja. Quem dá esse dom, quem dá essas pessoas para a igreja, não é a igreja. Se você ler o contexto de Efésios capítulo 4, você vai perceber que ali o apóstolo Paulo ele está tratando como se fosse um cenário de guerra. Aquele que subiu, ou melhor, aquele que desceu foi o mesmo que subiu às mais altas alturas. Ali está tratando, irmãos, de um cenário de guerra, quando o rei ele vence a batalha e ele toma os despojos da batalha, toma os despojos da guerra, que no caso de um rei literal seria prata e ouro, mas o Senhor Jesus ele desce nessa terra, ele morre por mim, ele morre por você, ele conquista a vitória. E a Bíblia diz, Paulo diz em Efésios 4 que ele dá dons aos homens. Então Jesus veio aqui, irmãos, ele viveu, morreu, ressuscitou, conquistou a vitória, e agora ele dá dons para a sua igreja.
todos os dons que a gente já viu, mas agora Ele está dando não somente dons para os homens, mas Ele está fazendo desses homens capacitados pela graça e pelo dom de Jesus para servir a igreja. Então é Jesus que dá, Ele mesmo deu. Por que eu quero dizer isso para vocês, irmãos? Quando a gente fala desses ministérios de apóstolos, de profetas, de pastores, a pessoa ela não pode bater no peito e dizer assim: eu vou ser, eu vou fazer, eu vou ser um pastor, eu vou ser um apóstolo, eu vou ser um profeta. Não é assim que funciona. A escolha vem do Senhor Jesus. Olha o que diz a Bíblia, por exemplo, irmãos, em Efésios capítulo 1, versículo 1: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. A Bíblia diz também, em Romanos capítulo 1, versículo 1: Paulo, servo de Jesus, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Agora guarde, irmãos, uma coisa que eu vou dizer no seu coração. O cenário do capítulo 4 de Efésios é um rei que conquista vitórias e dá dons aos seus servos. Pega os despojos da guerra. Parafraseando, o Senhor Jesus veio, conquistou a vitória, morreu na cruz, e agora Ele pega e dá dons para mim e para você na igreja. E Ele dá um presente para a igreja. Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ele dá para a igreja como um presente para a igreja. Agora, eu estava meditando isso aqui. Quando a gente ganha um presente também, quando você recebe um presente, você não trata esse presente de qualquer maneira, sim ou não? O presente você cuida, o presente você preserva, o presente você zela. Então, essas pessoas, irmãos, que Deus capacitou para nos servir, nós temos que cuidar delas também. Nós temos que cuidar do presente que Deus deu para a igreja. Quando não, você já conhece histórias. Quantas pessoas, às vezes, botam dedo na cara de pastor, despreza missionários, despreza os profetas do Senhor. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos honrar e cuidar daqueles que Deus deu para servir. Outra coisa que eu quero dizer para você: não é errado desejar servir no ministério. Se você deseja servir, se você deseja pastorear, se você deseja ser um obreiro, uma obreira na casa do Senhor Jesus, isso não é errado. Olha só o que diz. Coloca aí por gentileza, Daniel, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha que coisa interessante. Timóteo, olha lá, irmãos. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, se alguém deseja o pastoreado, o ministério, servir no ministério, excelente obra deseja. Próximo, filho. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Esse é tempo para outro culto. Mas o versículo 1 diz: se alguém deseja servir, se alguém deseja ser um obreiro, se alguém deseja ser um pastor, um profeta, um apóstolo de Jesus, já vou explicar cada um. Excelente obra deseja. Sabe o que eu acho bonito, irmãos? Eu venho de uma geração, eu não sou tão velho, mas eu venho de uma geração, irmãos, que os jovens desejavam ser pastor, os jovens desejavam pregar a palavra, irmão. Os jovens do Senhor dentro da igreja desejavam o ministério. A moça falava assim: minha irmã, eu quero casar com o pastor, eu quero fazer a obra do lado do pastor. Mas hoje a gente se preocupa um pouco com a nossa geração. A gente se preocupa porque muitos não desejam mais
coisas de Deus, não desejam as coisas espirituais, não desejam crescer, servir, pregar a palavra, anunciar esse Cristo. Hoje eu estava vendo essa semana, eu não acreditei quando eu vi. Os irmãos já ouviram um tal de farmar aura? Se serve, farmar aura, não sei. Eu falei para o menino, o que é isso, filho? Ele falou, rapaz, você não vai entender. Aí eu fui pesquisar um pouquinho, sabe, irmãos, uns bobos fazendo assim com a mão. O que você está fazendo? Eu estou formando a aura, farmando a aura. Irmão, o que é isso? Mas, o que eu quero dizer para vocês nessa noite, povo de Deus, nesse primeiro ponto da mensagem? Deseja as coisas de Deus, deseja o espiritual, deseja a presença de Jesus. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nesse início dessa pregação, irmãos, desse estudo bíblico sobre os dons ministeriais, e dizendo ali que Deus deu, Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas. O Senhor quer dar, o Senhor quer capacitar, mas como está o nosso desejo pelas coisas de Deus? Se alguém deseja o episcopado, irmão Fábio, excelente obra deseja. Se alguém deseja servir no reino de Deus, excelente obra deseja. Eu espero, irmãos, que um dia eu e você olhem pelo retrovisor da vida e nós possamos ver uma trajetória de serviço para o reino de Jesus. Porque a Bíblia diz que o céu e a terra passarão, mas essa palavra não há de passar. Então vamos lá, guarde isso primeiro. E Ele mesmo deu. Quem dá obreiro, quem dá pastor, é Jesus. Um rei que veio e guerreou. E os despojos da guerra Ele dá para a sua igreja, a sua conquista. Agora Ele capacita a igreja, Ele dá dons para cada um de nós, e Ele dá os dons ministeriais também. Vamos lá. Qual que é o primeiro dom ministerial? Apóstolo. E Ele mesmo deu uns para apóstolos. Na Bíblia existem dois sentidos para o termo apóstolo. Os apóstolos de Cristo, no caso, fundacionais, foram os 12 escolhidos por Jesus, posteriormente substituído Judas por Matias, e também Paulo, chamado diretamente pelo Senhor. Eles lançaram o fundamento da igreja. Então veja bem, a gente precisa entender isso aqui, irmãos, porque muitos hoje têm usado o título apóstolo só para status. O que você é? Você é pastor? Não, eu sou apóstolo. Não, irmão, mais bonito, né? Forte. O que você é? Eu sou apóstolo. Mas eu quero dizer para você que apóstolo igual os 12 foram, não existe mais. Jesus chamou 12 para ser apóstolos, para eles trazerem o fundamento da igreja. E eles trouxeram a palavra, essa palavra que está aqui. Paulo escreveu as cartas, Pedro escreveu, Mateus escreveu o Evangelho. Então esses apóstolos, irmãos, no sentido de para trazer fundamento ou revelações, que novas revelações para a Bíblia, não, isso acabou. Mas o que é um apóstolo hoje? O apóstolo hoje, irmãos, a palavra apóstolo significa enviado, missionário. Os apóstolos hoje, os verdadeiros apóstolos, são os desbravadores da igreja. São aquelas pessoas, irmãos, que entram em países onde não se pode pregar a palavra, e eles anunciam a Jesus Cristo. Quem são os apóstolos hoje, pastor Marcos? São como Daniel Berg e Dona Vingre, que um dia vieram aqui no Brasil, sem saber a língua, e pregaram o Evangelho aqui.
Assembleia de Deus. Apóstolo hoje, irmãos, é aquela pessoa corajosa, que desbrava, que vai para outra nação, que prega a palavra. Aquela pessoa que não tem medo, tem o dom de Cristo de abrir igrejas, de fundar igrejas em lugares difíceis. Outro dom ministerial ali, irmãos. O primeiro são os apóstolos. Guarde isso, não há mais apóstolos como os do tempo de Jesus. Apóstolos hoje são os verdadeiros missionários, aqueles que entram em países, entram em aldeias, e pregam o evangelho, implantam igrejas. Mas também o Senhor Jesus deu outros para profetas. A palavra profeta vem do grego. Profeta significa aquele que fala em nome de outro, porta-voz ou mensageiro de Deus. Só que nós precisamos, os irmãos estão entendendo? Amém? Os irmãos estão ligados aí? Amém? Glórias a Deus. Tem dia que o culto parece que está mais difícil, né, irmãos? É batalha espiritual, filho. Tem que interceder aí. Intercede que Jesus quer. Olha só. Profetas. Quem são esses profetas? É preciso, irmãos, a gente diferenciar o profeta que está aqui em Efésios 4 do profeta que está em 1 Coríntios 12. Em 1 Coríntios 12 aqui nós vemos o dom de profecia, mas aqui é o profeta como ministério. E o que é isso, irmãos? O profeta é um ministério, ou seja, uma pessoa chamada por Cristo para exercer uma função permanente na igreja. Para a gente entender isso aqui, irmãos, qual que é a diferença? Qual que é a diferença da pessoa que tem o dom ministerial de profeta para a pessoa que tem o dom de profecia? Qual que é a diferença? A pessoa que tem o dom da profecia, irmãos, ela vai ser usada por Deus esporadicamente, em algum momento. Deus pode usar ela numa profecia para entregar para a igreja. Mas a pessoa que tem o dom ministerial de profeta, ele é em todo o tempo, ele tem esse ministério. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar do dom de pastor. O pastor, ele não é pastor de uma forma esporádica, só em algum momento. O pastor é pastor em todo o tempo. Assim, a pessoa que tem o dom ministerial de profeta, ele é profeta do Senhor, não que o Espírito Santo tocou e entregou a profecia, não, somente isso. Ele é profeta em todos os momentos. O estilo de vida dele é um estilo de vida profético. Essa é aquela pessoa, irmãos, que ela vai pregar uma palavra, e aquela palavra traz um cunho mais profético, traz um cunho mais de uma palavra revelada de Deus. Agora ali, você vai analisando cada um desses aí e vai percebendo se Jesus te entregou ou não. E outros para evangelistas. O que é o evangelista? O evangelista é alguém chamado por Cristo para proclamar a mensagem da salvação e conduzir pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus. Aí você me diz assim, pastor Marcos, mas então todo mundo é evangelista? Porque a igreja tem que proclamar o evangelho, a igreja tem que falar de Jesus. Mas quem tem o dom, irmãos, ministerial de evangelista é diferente. Qual que é a diferença na vida de uma pessoa que tem um dom, mas e a outra que não tem? É que é um destaque na vida daquela pessoa. Ou seja, toda a igreja tem que pregar, sim ou não? A igreja toda tem que pregar? Sim. Mas quem tem o dom ministerial de evangelista, irmãos, ele não consegue ficar calado. Ele passa na padaria e fala de Jesus. Ele entra dentro do ônibus e ele quer falar de Jesus. Ele vai comprar uma coca no bar e ele
fala de Jesus. A pessoa que tem o dom de evangelista, irmão, gentil, ela tem um amor profundo, ela tem uma paixão pelas almas, irmãos, que ela não consegue se calar, ela não consegue ficar quieta, irmão. Ela fala de Jesus. Será que você tem esse dom? Será que Jesus colocou isso no seu coração? Porque a igreja toda tem que pregar, Zezinho. Mas a pessoa que tem o dom do ministério de evangelista, ele não consegue ficar calado. Ele abre a boca. Aonde ele estiver. Qual que é a característica, irmãos, de uma pessoa que tem o dom de evangelista? Ele ama as almas perdidas. A Bíblia diz em Lucas 19:10, o evangelista, mas eu só devo, o evangelista enxerga pessoas, onde muitos só enxergam multidões. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele quer salvar, irmãos. Ele quer ver as pessoas salvas. Ele vai no shopping, enquanto muitos só vê pessoas ali, ele vê uma alma. Ele fica imaginando aquela pessoa aos pés de Jesus. É um dom de Deus. É um dom que Jesus coloca na sua igreja. O evangelista, ele proclama Cristo com clareza. O evangelista, ele conduz pessoas ao arrependimento, desperta a igreja para evangelizar. Glórias a Deus. Outro dom, irmãos, ali é pastores. Pastores. Este também é um dom que o Senhor Jesus dá para a sua igreja. Escute isso. O pastor é chamado por Cristo para cuidar do rebanho que pertence ao Senhor. Sua missão vai além da pregação, envolve acompanhar pessoas, alimentar espiritualmente a igreja, proteger contra falsos ensinos e conduzir o povo ao crescimento em Cristo. Sabe o que eu acho maravilhoso, irmãos? Quando a gente fala de pastores, é que o rebanho, a gente pastoreia a igreja, mas a igreja não é nossa. O rebanho não pertence ao pastor, mas a Jesus. Os irmãos lembram que o Senhor Jesus disse 3 vezes para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, em João capítulo 21, do 15 ao 17. Coloca aí, Daniel, por gentileza. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Glória a Jesus. Olha o que diz a palavra, irmãos. Apacentai o rebanho de quem? De Deus. O rebanho não é do pastor, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo próximo, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quem tem o dom de pastorear, irmãos, ele sente um amor profundo pelas ovelhas. Ele não quer só pregar, ele quer ver as ovelhas bem, ele quer ver o povo dentro da igreja, quer ver o povo animado, o povo cheio do Espírito Santo. Quais são as características do verdadeiro pastor? O verdadeiro pastor alimenta o rebanho com a palavra. O verdadeiro pastor, ele cuida das ovelhas, protege contra os lobos, conduz pelo exemplo. Nós vamos caminhar para o fim aqui, irmãos. O último dom ministerial que Deus deu à igreja são os mestres. O que são os mestres, irmãos? Ou professores? São aquelas pessoas que o Senhor Jesus capacitou de uma tal maneira, Ele capacitou de uma tal forma, que a pessoa tem um entendimento claro das Escrituras. Ele conduz, essa pessoa que tem esse dom, ele conduz a igreja na palavra do Senhor. Ele é curioso.
Ele deseja estar na escola dominical. Ele deseja que a igreja seja doutrinada verdadeiramente na palavra. Estes, irmãos, são os 5 dons ministeriais que o Senhor concedeu à sua igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Agora, para a gente finalizar, por que Jesus deu esses dons? Por que o Senhor Jesus deu essas capacitações para o seu povo? O próximo versículo começa a responder. Coloca aí, Daniel, por gentileza. Olha lá. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deixa eu dizer para você, irmão, Jesus presenteou você. Jesus presenteou você com pastores, evangelistas, mestres na igreja para ensinar a palavra. Por quê? Porque Ele quer que eu e você tenham um aperfeiçoamento. Ele quer que nós melhoremos a cada dia. Então Ele usa o servo dele, a serva dele, para que a gente cresça, a gente se aperfeiçoe na palavra, para a obra do ministério, para que você também possa servir. Aí continua: para a edificação do corpo de Cristo. Edificar é crescer. Jesus não quer, irmãos, que nós sejamos pequenos, no sentido de não crescer espiritualmente. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18: antes que crescei na graça e no conhecimento de Cristo. Jesus, Ele chama o pecador. Jesus, Ele chama ao arrependimento. Mas quando está aqui dentro, Ele quer que cresça, Ele quer que desenvolva. Próximo, Daniel. Por que Deus deu os dons ministeriais à igreja? Para que a gente cresça, que o corpo de Cristo cresça, até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que eu chegue à unidade da fé? Até que a irmã Vera chegue à unidade da fé? Até que o Zezinho chegue à unidade da fé? Não. Até que todos. O crescimento da igreja, irmãos, não é para um ou para dois. Jesus olha para toda a igreja e quer que a igreja, irmão Antônio, cresça, até que todos cheguemos à unidade da fé. Sabe o que é a unidade da fé, igreja? Unidade da fé, Jesus não quer que a irmã Vera fique pensando uma coisa e eu pensando outra. Jesus quer que a gente tenha uma fé comum. Eu estou pensando em ir para trás, voltar para trás, o outro irmão quer continuar, o outro não sabe. Não, irmãos, Ele quer que toda a igreja esteja numa unidade da fé, fortalecidos, caminhando com Cristo Jesus. Por isso Ele te deu um presente. Por isso Ele deu os ministérios, pastores, mestres, evangelistas, para que nós cresçamos. E nós criamos uma unidade com qual propósito? Cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura de Cristo. Irmão, deixa eu falar para você. Toda vez que você vem na igreja, ouvir um pastor pregar, ouvir um evangelista pregar, um apóstolo, um profeta, um mestre, um professor, que é a palavra traduzida ali, tudo isso aqui está acontecendo na tua vida. A sua fé está aumentando. Nós estamos tendo união na fé, conhecimento, mais conhecimento do Filho de Deus, para chegar onde? A homem perfeito. Mas peraí, pastor Marcos, será que eu posso ser perfeito? É difícil, mas o Senhor quer que a gente alcance pelo menos algumas perfeições. Em que sentido? Perfeição doutrinária, não em
nada que não esteja na palavra. Perfeição moral, o Senhor quer que a gente busque essa perfeição. A Bíblia diz que Elias, irmãos, era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas a Bíblia diz que ele orou e Deus mandou fogo do céu. Nós podemos melhorar. Essa conversa, irmãos, essa conversa, diferente de dizer assim: é o tempo da graça, irmão, Jesus não está nem aí, Jesus não liga. Isso aí é conversa, irmão, de pessoa que não tem compromisso com Deus, porque o alvo da igreja é chegar à unidade da fé, conhecer mais o Filho de Deus, chegar ao homem perfeito. É difícil, somos imperfeitos, somos, mas o Senhor quer que a gente busque a perfeição moral, a perfeição doutrinária, e melhoremos a cada dia em sua presença, à medida da estatura de Cristo. Qual que é o meu alvo? Você pergunta, pastor Marcos, a gente já vai orar. Qual que é o meu alvo aqui na terra, pastor Marcos? O seu alvo é se parecer mais e mais com Jesus, à medida da estatura completa de Cristo. O ideal está alto, sim ou não? Mas através dessa palavra aqui, irmãos, através dessa palavra aqui, nós podemos chegar. E Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para que a igreja do Senhor, nós cheguemos um dia à unidade da fé, nós cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, melhorando a cada dia. O verdadeiro cristão não se acomoda. O verdadeiro cristão quer melhorar, ele quer se parecer mais com Jesus, ele quer mudar as coisas que são erradas, e ele quer chegar à estatura de completa de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz assim, e eu quero que você receba essa parte profética da sua vida, da mensagem. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra na tua vida, até o dia de Jesus Cristo, até o dia do arrebatamento da igreja, ele vai aperfeiçoar. Glória a Deus. Próximo, Daniel. Para quê? Para quê, pastor Marcos? Evangelistas na igreja, pastores na igreja, para que Deus deu esses dons? Profetas, mestres, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Os irmãos sabem que qual que é a característica do menino? Ele não é constante nas suas emoções. Uma hora está alegre, outra hora está triste. Uma hora ele quer, outra hora ele não quer. Mas o homem de Deus e a mulher de Deus que Jesus quer que eu seja, que você seja, não é essa. E inconstante. Já viu a criança? Papai não me deu. Homem de Deus, dia de segunda. Mulher de Deus, dia de terça. Servo do Senhor na quarta. Cheio do Espírito Santo na quinta. Verdadeiro cristão na sexta. Andando com Jesus no sábado. Caminhando com Cristo no domingo. O Senhor quer que a gente não seja mais menino inconstante. Qualquer coisa eu paro, qualquer coisa eu deixo para lá. Levados em roda por todo o vento de doutrina. Irmão, se eu e você se firmar nessa palavra, se eu e você analisar a Bíblia e aprender, não é qualquer novidade que tira a gente de Jesus, não é qualquer palavrinha doce que tira a gente da presença de Deus. Tem uma coisa nova aqui, pastor Marcos, estão fazendo isso, aquilo. Essa coisa nova está aqui porque a gente não precisa mais de nenhuma revelação, não. Está tudo aqui, ó.
Aliás, toda revelação que hoje Deus pode me dar uma revelação, por exemplo, a irmã dela, uma palavra profética, mas nada acima do que está aqui. Aí, irmãos, o que acontece? Então Deus deu esses ministérios, Deus deu estes homens de Deus na igreja, para nós não sermos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. A igreja coloca de pé, irmão. Eu quero dizer para vocês, ainda existem verdadeiros apóstolos, ainda existem verdadeiros profetas de Deus, ainda existem verdadeiros evangelistas, ainda existem verdadeiros pastores, e ainda existem verdadeiros mestres, professores que Deus deu, para que a gente não caia nesses enganos, irmãos, de homens que estão mentindo, que estão pregando por dinheiro, que estão enganando a igreja de Cristo. Um dia, irmãos, eu e você vamos prestar conta diante do Senhor, e hoje eu estou ensinando a palavra da verdade para vocês. Valorize os verdadeiros homens e mulheres de Deus, que Deus deu esse dom, deu a chamada, porque eles estão aqui como um presente de Deus, para edificar a tua vida, edificar a tua casa, cuidar da tua alma, cuidar da tua família, abençoar, e você não vai cair no engano de homens que estão mentindo, em pele de lobo, em pele de cordeiro, sendo lobos, mas o que eles querem é o dinheiro, o que eles querem é o pix. Mas nós queremos, irmãos, pregar a verdade da palavra e andar na verdade. Próximo versículo a gente encerra, Daniel. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Próximo. Agora para toda a igreja, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Se a liderança da igreja fazer a sua parte, se o corpo de Cristo fazer a sua parte, o que vai acontecer? Vai acontecer, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Sabe, irmãos? A gente vai crescer em Cristo, a gente vai estar forte em Jesus, forte na palavra, forte na doutrina da palavra, forte na unção e no poder do Espírito Santo. Eu quero convidar aqui na frente todos os irmãos que estão nessa campanha, todos os irmãos que querem iniciar uma campanha, um propósito na presença do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando no nome do Senhor Jesus.